Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 2 de setembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Salomão Leclerc. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, São Zenão, mártir. Morte no século III. Em Niceia, também na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, Santa Teódota, com seus filhos Evódio, Hermógenes e Calisto, mártires. Morte no século IV. Em Edessa, no Osroene, hoje Sanliurfa, na Turquia, Santo Habib, diácono e mártir, que, no tempo do imperador Licínio, concluiu seu glorioso combate ao ser lançado ao fogo por ordem do governador Lisânias. Morte no ano 322. Em Apameia, na Síria, Santo Antonino, mártir, que era canteiro, segundo a tradição, e foi morto pelos pagãos aos 20 anos de idade por ter destruído seus ídolos, movido pelo ardor da fé. Morte no século IV. Em Tarragona, na Espanha, São Próspero, bispo. Morte entre os séculos IV v. Em Lyon, na Gália, atualmente na França, o sepultamento de São Justo, bispo, que, depois do concílio de Aquileia, renunciou ao episcopado e se refugiou com o leitor São Viador num ermo do Egito, onde viveu alguns anos humildemente com os monges. O seu santo corpo foi trasladado por São Viador para Lyon. Morte no ano 381. No Monte Sorate, junto à Via Flamínia, no Lácio, região da Itália, São Nonoso, abade. Morte no ano 570. Em Autun, na Borgonha, na Audier, na França, São Siagrio, bispo, que nos concílios em que tomou parte foi muito notável pela sua sabedoria e zelo. Morte entre os anos 599 e 600. Em Avignon, na Provença, também na atual França, Santo Agrícola, bispo, que, depois da sua vida monástica na ilha de Lérins, auxiliou seu pai, São Magno, e lhe sucedeu no episcopado. Morte no ano 700. No Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, Santo Eupídio, cujo nome foi adoptado pela cidade onde o seu corpo foi sepultado.
Morte entre os séculos XI. Em Pontida, no território de Bérgamo, na Lombardia, região da Itália, os santos Alberto e Vito, monges, o primeiro, preferindo a milícia de Cristo às armas e honras do mundo, construiu na sua cidade um mosteiro com a observância cluniacense. O segundo foi o superior do mosteiro. Morte no ano 1096. Em Skaninge, na Suécia, a beata Ingrid Lofsdottir, que, ficando viúva, ofereceu todos os seus bens para o serviço de Deus, e depois de uma peregrinação à Terra Santa, tomou o hábito monástico da Ordem dos Pregadores. Morte no ano 1282. Em Orriols, na Catalunha, região da Espanha, o beato Exíquio José Baldomero Margina Puigmitjà, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que, na violenta perseguição contra a Igreja, foi assassinado em ódio à vida religiosa. Morte no ano 1936. Em Oviedo, nas Astúrias, também da Espanha, o beato José Maria Laguia Puerto, religioso da Ordem dos Pregadores e mártir. Morte no ano 1936. Vida de São Salomão Leclerc. Os santos são homens e mulheres que se entranham profundamente no mistério da oração. Homens e mulheres que lutam mediante a oração, deixando rezar e lutar neles o Espírito Santo, lutam até ao fim, com todas as suas forças, e vencem, mas não sozinhos, o Senhor vence neles e com eles. Também estas 7 testemunhas, que hoje foram canonizadas, travaram o bom combate da fé e do amor através da oração. Por isso permaneceram firmes na fé, com o coração generoso e fiel. Que Deus nos conceda também a nós, pelo exemplo e intercessão delas, ser homens e mulheres de oração, gritar a Deus dia e noite, sem nos cansarmos, deixar que o Espírito Santo reze em nós, e orar apoiando-nos mutuamente para permanecermos com os braços erguidos, até que vença a misericórdia divina. Papa Francisco, homilia de canonização, a 16 de outubro de 2016. Em 1745, na França, na cidade de Boulogne-sur-Mer, nasceu Nicolas Leclerc, futuro irmão Salomão, filho de uma família abastada e que vendia vinhos, licores, sal e madeiras. Seus pais, profundamente religiosos, transmitem ao filho sólidos valores cristãos, acostumam na oração cotidiana, ao conhecimento da palavra de Deus e à devoção à Virgem Maria. O clima espiritual da família influi na opção de Nicolás de consagrar-se a Deus. Mais adiante escreveria sobre sua mãe, e tinha o desejo de me ver servir a Deus e de me assegurar a salvação eterna. Na Boulogne, Nicolás matriculou-se na escola dos Irmãos das Escolas Cristãs que havia recebido a visita de La Salle, fundador dos Irmãos em 1716. Nesta escola, em 1757, enquanto a Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra espalhava terror, Nicolás recebeu sua primeira Eucaristia. Terminados seus estudos, Nicolás tem sua primeira inspiração de seguir a vocação religiosa, mas não obteve permissão até a idade de 22 anos. Por isso, enquanto esperava e, devido à guerra e à situação econômica, foi obrigado a trabalhar na empresa familiar. Na festa da Ascensão, 17 de maio de 1768, Nicolás recebe o hábito dos irmãos, assumindo o nome de irmão Salomão. Naquela ocasião, o novo irmão promete permanecer fiel à sua vocação até a morte. Depois de 1 ano de noviciado, o irmão Salomão recebe a tarefa de ensinar às crianças menores. Desempenha esta tarefa por 9 anos, tornando-se pouco a pouco um professor muito experiente. Sua sala de aula contava com nada menos que 130 alunos. Com a ideia de aperfeiçoar sua didática, entre 1769 e 1770, passa 1 ano em Rouen fazendo cursos de pedagogia. Em 1772, irmão Salomão é nomeado vice-diretor do noviciado de Mareville e, no ano seguinte diretor. Escreve uma carta à sua irmã pedindo que reze para que Deus lhe conceda as luzes necessárias para guiar os noviços no caminho da perfeição. Em junho de 1777, o irmão Salomão, graças a seus estudos comerciais e de contabilidade, é nomeado ecônomo de Mareville. Ocupa-se dos problemas práticos, da alimentação para seus co-irmãos, da manutenção da casa e da propriedade da instituição.
Aceitou a obediência, embora tivesse preferido dedicar-se às atividades espirituais. Em 1787, o irmão Salomão se torna o secretário do capítulo geral da congregação e logo depois secretário do superior geral irmão Agatão. No dia 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha, inicia-se a Revolução Francesa. O furor dos revolucionários se volta também contra os sacerdotes e religiosos que são obrigados a prestar juramento à Constituição Civil, negando a autoridade do Papa. Quem se negava a jurar é encarcerado. Entre o dia 9 e o 10 de agosto, é também preso o rei Luís XVI encarcerado na prisão do Templo. Será guilhotinado na manhã do dia 21 de janeiro de 1793. Na noite entre o 15 e o dia 16 de agosto, uns 50 revolucionários invadem a casa dos irmãos da Rua Nova. Levam preso o irmão Salomão e o conduzem à cadeia do Carmelo. No dia anterior havia escrito uma longa carta à sua irmã Maria, na qual, entre outros assuntos se lê: "E soframos agradecidos e alegremente as cruzes e as penas que Deus nos envie." Em carta à família Leclerc, um irmão lasalista, dizia: "E no dia 15, 50 homens da Guarda Nacional invadiram a casa onde residia o irmão Salomão, revistaram tudo durante 4 horas, e afinal, levaram o irmão preso e o encarceraram na igreja dos Carmelitas, juntamente com uma centena de outras pessoas. Consegui falar com ele, mas por pouco tempo, pois os guardas nos obrigavam a comunicar-nos em voz forte por tempo bem limitado. O irmão Salomão está muito bem disposto e aceita, muito agradecido a Deus, a ocasião de poder sofrer algo por ele. As prisões continuam se multiplicando, cabeças são cortadas sem parar. Esta é a situação atual. No dia 2 de setembro de 1792, o irmão Salomão é convocado perante o júri, para um simulacro de julgamento. Todas as pessoas que haviam recusado prestar o juramento da Constituição Civil do clero foram trucidadas. No meio dessa hecatombe, tombou o irmão Salomão Leclerc. Não havia ainda completado 47 anos de vida. O local do massacre foram os jardins e os pátios do convento dos Carmelitas, na porta dos fundos da igreja. Uma simples lápide de mármore recorda o fato, acontecido a 2 de setembro de 1792, com os dizeres em latim: "Em aqui foram trucidados." O milagre para obter sua canonização foi o caso de Maria Alejandra Hernandes, venezuelana. Em 2007, ao jogar perto do orfanato onde vivia, foi mordida por uma serpente venenosa. Conduzida ao hospital, não tinham expectativas de salvar sua vida, os médicos pensavam em amputar a perna e, mesmo assim, informaram as servas do Santíssimo Sacramento, que dirigiam o orfanato, só um milagre poderia salvá-la. As irmãs, juntamente com suas crianças, começaram a rezar na capela onde mantinham uma imagem do Beato Salomão, onde os lasallistas tinham uma casa de formação. Depois de 2 horas que as freiras e os órfãos começaram a rezar, a perna de Maria Alejandra recuperou a cor e, em pouco tempo, ela se recuperou. O Beato Salomão Leclerc foi canonizado pelo Papa Francisco em 16 de outubro de 2016. São Salomão Leclerc, rogai por nós.